Bom, gente, vamos começar a trabalhar, vamos? Vamos. A gente pode começar fazendo uma ligeira apresentação aqui da moçada toda, né? Só para a gente se identificar e começar tocar a bola do nosso projeto, que é o Prêmio Sérgio Arouca de Gestão Participativa, certo? 2011, quarta edição, com a graça de Deus. Para quem não conhece, eu sou Fátima Marques, né? Sou consultora técnica do DAGEP e estou fazendo parte do comitê executivo, junto com a Glorinha, do Prêmio Sérgio Arouca. Glória Campos, eu também faço parte da equipe do DAGEP que está apoiando esse Sérgio Arouca 2011. Oi, eu sou Alcindo, sou convidado aí do prêmio, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Rede Unida, enfim, aquele monte de coisas que todo mundo já sabe também. Eu sou Natália e estou aqui no apoio técnico. Eu sou Natália, Cristina Amaral. E vocês, meninos? Maria Caputo, da UFPA. Zé Ivo, da UFP. A gente ainda falta, né, para completar o nosso grupo, a Rebeca, da Unesco, que hoje não pôde estar conosco, a Sara Escorel, o pessoal do Conasems, né, que a Denise já voltou de férias, que está de férias, e a Luciana, né, da Fiocruz, que a gente não conseguiu confirmar a presença dela hoje. Mas como a gente está assim, muito apertado, né, com relação a cronograma, a gente resolveu manter a data desse encontro, né, até para a gente poder avaliar algumas coisas. Então, começando, vocês chegaram a ver o site do prêmio? Não. Então tá lá, a página é a página da saúde, né, o portal da saúde, www.saude.gov.br/Prêmio Sérgio Arouca. Né? Lá já está todo o prêmio incluído, quer dizer, inclusive as inscrições, está tudo lá, regulamento, né? Ó, Zé, ficou bonitinho, velho, ó. Então tem alguma coisa, conforme que a gente está precisando ver, né? Houve uma reunião do comitê executivo no início do mês passado, que foi o DAGEP, o Conasems, onde a gente está bem apertadinho, né? Mas acontece que, primeiro, a gente está percebendo que esse calendário não vai dar conta. Por quê? Fátima, a UFPA está muito ruim. Aqui para a gente estar olhando. Você não está me ouvindo? Agora estou, mas aí no meio da frase corta. Você está dizendo que o cronograma está muito apertado. Isso. Então, a gente está... Por quê? O número de inscrições que nós temos hoje, né, não é suficiente para que se faça uma avaliação adequada. Por exemplo, esse ano, né, eu esqueci de falar isso, esse ano o prêmio mudou as suas categorias. Até o ano passado, até a terceira edição, o prêmio ele era uma parte, né, uma categoria, eram experiências exitosas e gestão participativa, e a outra categoria eram trabalhos acadêmicos. Né? Esse ano, o prêmio todo é só em cima de experiências exitosas, sendo a primeira categoria em municípios de até 50 mil habitantes, a segunda categoria com mais de 50 mil habitantes, e a terceira categoria é no âmbito dos estados, experiências de gestão participativa no âmbito do estado. Um exemplo disso, né, que eu estou falando,
da questão das inscrições. Hoje, no Estado, nós temos apenas 4 trabalhos inscritos. Qual é o prazo limite da inscrição? O prazo, Zé, é até 21 de agosto. Né? Qual é a proposta? Ampliar até pelo menos 31 de agosto. Isso era uma coisa que eu gostaria de estar negociando com todos. Não tem sentido. Acho que a gente tem que imediatamente pensar também em conversar, não sei se esse é o nosso espaço de conversa sobre isso, de talvez mudar um pouco as estratégias de divulgação, ampliar um pouco as estratégias. Acabei de me lembrar, por exemplo, de que eu posso colocar mais visibilidade disso na rede. Bom, a gente tem 1000 acessos por dia no site, não é possível que a gente... eu acho que... o que já, em termos de divulgação, né, deixa eu passar para vocês o que já foi feito. Né? Nós fizemos, agora no Congresso do CONASEMP, fizemos o lançamento do prêmio, uma ampla divulgação com cartazes, folders, né? Solicitamos que fosse colocado na página, não só no portal da saúde, como do CONAS e do CONASEMS. Quando a gente viu que a coisa estava começando a apertar, né, a gente pediu para colocar na página de cada secretaria. Tá? Aonde mais a gente já colocou? E o contato direto, né, por telefone, com as secretarias estaduais e com os conselhos estaduais de saúde. E a gente fez esse contato também e pediu que fosse feita a divulgação. Tá? Mas de qualquer forma, eu estou entendendo que isso não foi o suficiente para que a gente... Não está sendo. Na rede a gente tem uma tradição de põe na página e mobiliza pelas redes sociais. Tem Facebook, e isso gera uma demanda importante. Então estou colocando a Rede Unida, a infraestrutura que nós temos disponível, e se a gente dinamiza... Aliás, foi no Facebook que eu achei, né? Um trabalhão depois, mas enfim. Não é do âmbito de confessar os arrependimentos aqui. Tá certo, tudo bem. Como é que a gente vai fazer. Não, valeu, aceitei a resposta, mas atendeu o meu objetivo, pronto, resolvido. Eu acho que é possível. O que vocês acham? Olha, eu acho que só tem sentido adiar 10 dias se tiver nesse período uma campanha de divulgação intensa, porque adiar e não fazer nada vai continuar na mesma coisa. E aí, assim, a disponibilidade disso na internet é muito interessante, é essencial, mas falta alguma coisa, não sei bem o que é. Talvez, não sei se é possível, se tem barreiras burocráticas para isso. Talvez uma campanha na própria mídia convencional, sei lá, uma chamada de rádio, uma chamada na TV, sei lá em quê. Porque eu, pelo menos, né, ter a internet não significa que eu vá visitar todos os sites e dentro dos sites aqueles prêmios e tal. Alguém tem que falar, né? E aí, assim, se não, 10 dias é muito pouco, a gente vai ter que adiar mais, né? Não sei. Quantas inscrições tem até agora? A única coisa que a gente não pode perder de vista é o prazo final da história. Porque o objetivo, quer dizer, se bem que se de todo for a demanda, vai acabar acontecendo, né? Mas o objetivo é que se faça a premiação na 14ª conferência, né? Que é em dezembro, na primeira semana de dezembro. De 30 de novembro a 4 de dezembro. É isso? Então esse é o objetivo. E daí a gente começa, como é que a gente estava bem trabalhando, né? Contando em contagem decrescente. Então do dia 1º a gente precisa de 10 dias para poder tirar a passagem, né? E aí precisa de X dias para avaliação do trabalho completo, para recurso, para a primeira avaliação dos trabalhos, e de maneira também a não sobrecarregar, né, excessivamente os avaliadores.
Porque hoje nós temos 9 avaliadores. Embora também não acredito, sinceramente, que a gente vai chegar a 200 trabalhos. Entendeu? Considerando... Quantos tem inscritos hoje? Hoje. Ao todo, olha, ao todo temos 60 trabalhos. Deixa eu começar as avaliações, pelo menos a primeira camada, porque aí a gente não acumula. Começamos a avaliação dos trabalhos, reforçamos a divulgação, prorrogamos as inscrições, e aí a gente anda com uma agenda paralela. Eu acho que aí não sobrecarrega, porque por mais que a gente tenha que ler um pouco a mais de trabalhos, a gente pode fazer isso tranquilamente, no meu entendimento. Porque, assim, aquela primeira peneira, né, se está completo o trabalho, se não está, se está faltando dados, se não está, isso vai ser feito pelo comitê executivo. Só vai para a mão dos avaliadores aqueles trabalhos que efetivamente estão... Oi? Não, é exato, é isso. Estou acompanhando o teu raciocínio, vai. Então só vai para a mão de vocês, né, efetivamente aqueles trabalhos que estão completos. Né? Quer dizer, completos, que eu digo assim, que estão atendendo a todas as exigências do edital. Certo. Então, aí um bocado já sai, né? Um bocado já sai. Tá, agora, a partir daí, quer dizer, tem a questão de vocês, né? Vocês avaliadores, entendeu? Claro. Não, deixou um período, tinha saído, a gente pediu, voltou, entendeu? Então, mas aí a outra questão que o Zé levanta me parece ser interessante. Quer dizer, bom, tá bem, a gente remobiliza, mas eu tô achando que o principal problema nem é atualizar as páginas da onde está, mas pensar em páginas novas. Páginas, e o Zé tá sugerindo, eu acho interessante, para alcançar aí um outro perfil de potenciais interessados, que se tente mobilizar outras mídias. Alcindo, você pela Rede Unida, você tem acesso às rádios comunitárias? Tem uma parcela, pelo menos, dela. O que vocês acham? Sim, agora, Fátima. Sim, Maria, não te ouvi. Sim, Fátima, eu que estava pensando o seguinte, porque o fato de que o CONASEM, as instituições saibam, não quer dizer que eles tenham divulgado, quero dizer, né? Então não tem uma maneira, por exemplo, de conseguir os e-mails de todas as secretarias municipais e estaduais e fazer um convite direto a partir do Ministério. E as universidades, que talvez estejam fazendo alguns mestrados ou cursos de especialização com alguns municípios e já tenham resultados. Quero dizer, me parece que hay que ter a possibilidade de chegar diretamente a quem nós queremos convocar e não através das entidades, porque isso não aqui, por exemplo, na Bahia, não chegou através dessas entidades a abertura do prêmio, entendeu? Então, quero dizer, me parece que via e-mail para todas as secretarias e para as universidades poderia ser feito através do Ministério, né? O que você falou? Universidades e secretarias estaduais e municipais, mas diretamente desde o Ministério, reforçando tudo. Então, essa estratégia me parece, além da sugestão do Zé, que todas as colocadas, talvez a mais eficiente, né? E que pela sobrecarga a gente não tem conseguido fazer com a intensidade que nós gostaríamos. Mas acho que temos que assumir esse compromisso, enquanto Ministério, de falar diretamente com as secretarias estaduais, se não com todas as municipais, pelo menos com os CONASEMs estaduais, para que eles possam estar nessa tarefa, que é premiar a gestão, deixando as secretarias tanto estaduais como municipais. Só uma observação é que as universidades, se não souber mandar também para o lugar certo, isso chega lá e fica lá, entendeu?
Então, outro dia, para vocês terem uma ideia, chegou um ofício do Ministério da Justiça a mim via universidade, demorou 15 dias para eu tomar conhecimento disso. Então, nas universidades tem os núcleos, tem os centros de saúde, de estudos da saúde, as escolas. Bom, para onde a gente vai estar nas universidades? Né? Esse é uma. A UNB, por exemplo, tem o endereço dos NESPs todos já catalogados, porque a gente fez um encontro nacional. Tem a rede de escolas e núcleos formadores, não sei o que agrega vários núcleos que tem esses cursos que a Maria falou, cursos de aprimoramento, de especialização e etc. Talvez esses também surjam algum efeito mais objetivo, porque as universidades são muito grandes. Olha só, 31 de agosto é uma primeira sugestão, que não está fechada, tá? Fazer isso, chegar, avalia, e certamente que a comissão avaliadora terá trabalho e tempo para avaliar em outubro e novembro. Se começar agora a avaliar os que já estão inscritos, não haverá, porque prorrogar por 10 dias e nada vai ser fácil. Eu também acho. Essas medidas sugeridas, né, elas vão demorar um certo tempo para ter resposta. Respostas. Eu concordo. 10 dias é Sugeriria nada, velho. 12 de setembro. 12 de. Não, porque daria um prazo maior. Porque daria um prazo maior. Começar a avaliar agora. Sim, eu concordo também que o prazo Vai chegando na avaliação. Sim, Maria, não te ouvi. Não, que o prazo é curto. Me parece que tem que ir a meados de setembro. Quem sabe a gente faz Também uma acho. e pega um mês, 18 de setembro, dá 30 dias de hoje, e a gente faz aqui, a gente já faz um compromisso de se tiver sobrecarga, nós vamos segurar a sobrecarga de algum jeito. A gente passa para 18 ou 25 de setembro. 18. Então vamos lá, estender o prazo de 21 de agosto para 18 de setembro, o limite para as inscrições. Ok, todo mundo de acordo, né? Sim. 18/9. Beleza. Com relação aos critérios de avaliação, nós temos eles todos também já lá no regulamento, né? No regulamento, não, na página do prêmio. Nós temos os itens, quando você abre, você tinha que ter um negócio para abrir o site com vocês. Não dá de abrir, não? Não dá de abrir, não? Ô, Natália. Bota lá inscrições. Não, e eu daqui não enxergo. Ei, gente. Não, volta lá. Não. Vamos acessar o site. Sonhos. Bota aqui a nossa
Tá dando para vocês verem? Vê, tá, para ler não. Cacilda. Vocês entram em inscrições. Na parte, quando vocês entrarem com os dados, vocês colocam parametrizar o prêmio Sérgio Arouca 2011. Itens para avaliação do prêmio. Aí tem as categorias. Escolhe uma das categorias. Ou experiência histórica da gestão participativa no Estado, ou em municípios até 50 mil habitantes, ou com mais 50 mil habitantes. Por exemplo, vou pegar aqui até 50 mil habitantes. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens a serem avaliados. Vocês querem que leiam ou depois vocês dão uma olhada? Não, leia aí, rapidinho. É melhor ler, até porque um dos objetivos desse nosso encontro é submeter a vocês esses critérios, que a gente já viu no comitê executivo, não foi? E agora a gente quer trazer para vocês para saber se está tudo certo, se falta alguma coisa, se tem alguma contribuição. Beleza? Vai lá, Natália. Primeiro, mecanismos de participação envolvidos na experiência relatada. Segundo, impacto da experiência relatada sobre as práticas de gestão. Terceiro, estratégias de consolidação dos mecanismos de participação na experiência relatada. Quarto, impacto da experiência relatada sobre as práticas de saúde. Quinto, relação da experiência relatada com as instâncias de controle social do SUS. Sexto, representatividade dos atores sociais na experiência relatada. Sétimo, grau de participação dos atores sociais envolvidos na experiência relatada. Oitavo, qualificação da participação na experiência relatada. Nono, qualidade da apresentação do relato. Que a primeira lá eu subdividi. Aqui, eu mexi. Esse aqui foi o antigo que eu peguei. Vocês acharam? Eu achei completamente subjetivo, dificílimo de avaliar, a não ser que, bom, por exemplo, vai ser muito difícil a gente separar com clareza o impacto da experiência nas práticas de gestão e nas práticas de saúde. Afinal de contas, as práticas de gestão também são práticas de saúde. Coisas dessa natureza. A representatividade da participação. Isso é tema de tese, de dissertações, de discussões ainda não resolvidas, né? A questão da representatividade. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, tudo é possível. Por exemplo, quando a gente usar, não necessariamente representatividade, mas o que nós vamos querer saber dessa participação, né? Eu acho que aí, dentro desses critérios, tem que ter alguns outros critérios para que os avaliadores pontuem. E de participação tipo A vale 10 pontos, 15 pontos, não sei. Mas eu achei meio complicado esses critérios. Você propõe um modelo de questionário mais fechado, Zé? Em vez de ser... eu acho que talvez a gente pudesse dar uma rodadinha aqui rápido. O que a gente quer mesmo saber? Que aí depois a gente talvez fechasse mais. Volta aí de novo, lê de novo aí as opções da primeira. Vamos dessa primeira. Item, então, né? Vamos lá, vejo, olha. Diga. Não é? Eu segurei tudo. Dá pra ver aí? Lê aí. Mecanismo de participação envolvidos na experiência relatada. Tá. A gente avaliar, nós vamos ter tipo assim, mecanismo de participação, conselho de gestão participativa, fóruns, é isso a resposta que se quer? O que você acha, Maria?
Seria excelente se vocês tivessem tido contato com o site todo, né? Porque cada critério, pelo menos da inscrição, tem tudo isso, toda essa descrição. Amplitude, qual foi o impacto, qual a amplitude, qual é a clientela, qual foi a clientela da experiência, entendeu? Isso está tudo explicitado na própria inscrição. Ah, tá. Entendeu, Zé? Entendi. Eu gostaria de ter explicitado que vocês exemplifiquem os mecanismos que vocês colocaram na inscrição, para ficar claro para nós, porque eu concordo com o objetivo. Se os mecanismos não estão claros, se achar, né? Nós vamos avaliar subjetivamente os mecanismos. Estar bem E aí, no próprio critério, quando você abre o critério, ele tem explicação. Entendeu? Quer ver? Peraí, só um pouquinho. Pega essa primeira questão aí, só essa primeira, para a gente entender. Vou te explicar, olha aqui. O primeiro item, né? Mecanismo de participação envolvidos na experiência relatada. Ok, qual é a descrição disso? Tá. Peraí. Está aqui. Mecanismo de participação envolvidos na experiência relatada. A avaliação deve considerar se o relato da experiência informa sobre a instalação e ou envolvimento de um ou mais mecanismos de participação, tais como fóruns, conselhos, denúncia, ouvidoria, conferências, consultas públicas, oficinas, comitês, conselhos e câmaras técnicas. Tá. Critério, olha só, para cada critério... Leia esse da representatividade. Leia esse da representatividade. Peraí. Da representatividade, qual é? Item 6. Tá. Representatividade dos atores sociais na experiência relatada. A avaliação deve considerar se o relato de experiência indica o envolvimento de atores sociais representativos do SUS, tais como conselheiros, trabalhadores de saúde, gestores, usuários, prestadores de serviços de saúde. Ok? Tá. Deveria ser mais ampliado, né? Não para nós, Pois talvez, mas para o... Quando Porque falo fica do usuário, parecendo... estou falando de... Quando estou falando de usuários... Não, quando estou falando de usuários, estou falando de quem concretamente? De associações, de quê? De usuário individual? De quem estou falando? Isso, Maria. É isso. Como é que é, Maria? Repete para mim, por favor. Como? Repete, por favor, Maria, a sua fala. Então, por colocar usuários. Quando estamos falando de usuário, estamos falando do usuário individual, das associações de moradores, estamos falando de que concretamente quando falamos de usuários? Não, usuário é usuário, não é representação de usuário. Tanto faz, pode até ser, né? Usuários. Eu estou entendendo que a Maria está sugerindo que Amplie mais. essa categoria genérica de usuários se especifique um pouco mais para que gere um diálogo mais próximo, associações, etc. Estou entendendo que ela não está questionando a abrangência da expressão usuários, ela está pedindo apenas para que se detalhe um pouco mais para criar mais facilmente diálogo. Isso. Que vejam, olha, como a Maria coloca, em usuários a gente pode ter movimentos populares, pode ter sindicatos, pode ter associação de moradores, pode ter grupos de relacionamento, como grupo de idosos. Quer dizer, e aí, porque fica parecendo que a gente está buscando nisso a mesma composição dos conselhos. Não.
Aí tem que ser mais amplo, realmente. Tá. Então a gente pode colocar: a avaliação deve considerar-se o relato da experiência, indica o envolvimento de atores sociais representativos no SUS, tais como os conselheiros, trabalhadores de saúde, gestores, prestadores de serviços de saúde, usuários, Tais como Associações, coletivos. usuários, em vez de tais como outra palavra, mas movimentos sociais, associações de bairros, sindicatos, Coletivos, sei lá, alguma coisa assim. das tais É. coisas. É isso então, né? Aí agora veja aquele da qualidade da participação, parece. Só um pouquinho. Deixa eu só arrumar aqui já. Não, tira etc. Não, etc e edital não precisa. Critério não precisa. Sindicato. Não, mas aí também tem que detalhar todos. Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, tem que ver quanto isso dever. Representatividade, até 50 mil habitantes. Qualidade, né? É o impacto da experiência relatada sobre as práticas de saúde, o impacto da experiência relatada sobre as práticas de gestão, Kiko. Espera que Ivo não está. Com 10 mil. Só matando esse dizer, né? Ah? Vocês erraram, tinha que pedir um exame clínico do cara antes de convidá-lo para ser avaliador. Não se está escutando. É, esse aqui sobrou. Então, eu fiquei com vontade de não só para chegar no 10 e a gente ter uma base de avaliação tem, que fica mais fácil de fazer tudo, mas que a gente usasse um pouco naquela conversa que a gente vinha fazendo aqui, essa ideia da inovação como, na verdade, inovação como invenção de outras coisas que não seja o que natural. A gente sempre pensa participação-conselho. Essa associação, no meu entendimento, ela está tão consolidada no nosso imaginário que a gente, então, mas olha só, o prêmio está aberto, né? Então talvez a gente pudesse criar um item que o caráter inovador, mas inovador entendido como criar outros espaços que não a gente está habituado a fazer. Então o grau de inovação, o grau eu me sinto contemplado com a ideia da inovação, aquele negócio do Boaventura que fala de inventar o novo mesmo, quer dizer, que não é fazer mais do mesmo, independente do mesmo ser bom ou não, diversificação, enfim, grau de diversificação dos espaços. Então, porque aí nós ficamos com 10 itens, 100 fica mais fácil da gente fazer a aproximação, e eu acho que isso para mim é fundamental. Maria deve estar lembrando que na última avaliação, na etapa final, a gente acabou se deparando com isso. Quer dizer, tinha algumas coisas que inclusive nem eram tão inovadoras, tão avançadas na coisa dos conselhos, e acabou chegando poucas experiências que eram experiências outras. Sujeitos criando espaço de participação nos serviços, diversificando de experiência de movimento social, MST, por exemplo, fazendo uma discussão ampliada de saúde, enfim, essas coisas foram interessantes. Então, eu queria propor um novo item, inclusive de tal forma que a gente tivesse 10, portanto, 10 critérios e, portanto, também pragmaticamente essa história de base 100 que fica fácil. O que vocês acham, meninos? Inovadora mesmo. Ok.
Eu acho que para mim a expressão inovadora dá conta, mas talvez a gente pudesse falar de se alguém tem algum problema nisso, pudesse falar de diversificação. A gente acrescenta aqui e aí bola junto a descrição dessa inovação, certo? Vou fazer uma proposta agora aqui. Eu queria ver mais um item, qual era, Zé? Não, eu tinha saído ali para pegar uma água, eu perdi essa história do Alcindo. Ele está, em relação à inovação, é um item que já existe ou... Não, ele está propondo. Ah, sim, eu acho legal. Inclusive o argumento que ele usou é fundamental, porque inovar é exatamente isso. Que outros espaços de participação, não aqueles que a gente já acha tradicional, entre aspas, foram construídos, incentivados ou descobertos na gestão. Eu acho que isso é legal. Agora, a gente podia usar, aí eu também fico com medo de colocar, mas tem escrito aí nos critérios qualificação, a gente poderia usar. Um critério seria inovação e a outra coisa seria qualificação, que já se referia mais a práticas não tão inovadoras, mas que talvez tivessem qualificados o seu processo. Tipo, os conselhos, que talvez os conselhos vão mandar muitas experiências, eu espero, consigam, por exemplo, se determinado conselho fez um curso para construção de técnicas de consenso em relação à tomada de decisão, por exemplo. Isso seria uma ação que não era tão inovadora, mas que qualificou a ação de um espaço de participação existente. Não sei se vocês estão me entendendo. Ficando louco. Estou Tem um item que é qualificação da participação na experiência. E a descrição dele. Pois é, leia esse item para ver o que tem. A avaliação deve considerar, no relato da experiência, a influência da participação na gestão por meio da indicação de estratégias como negociação, pactuação, construção de viabilidade. É essa a ideia? Eu acho que eu fiquei mais confusa ainda. O que vocês acham aí? O que você acha, Maria? Eu concordo mais com a ideia que você está trazendo, ou seja, como a experiência qualifica a participação ou não. A participação. Eu se leio qualificação, estou pensando nisso, no que Zé estava dizendo. Exatamente o contrário. Olha só, pelo que vocês estão falando, e pelo que a gente pôs nesse critério, seria a inversão do que está aqui explicitado. Ao invés da avaliação, aqui está, né? Que a avaliação deve considerar no relato da experiência a influência da participação na gestão por meio da indicação de estratégias como negociação, pactuação e construção de viabilidade. Eu acho, pelo que vocês estão falando, mantendo, né, o critério e o objetivo da qualificação da participação, seria a avaliação deve considerar, né, a influência da experiência, né, na participação da gestão. Em vez de ser, né? Eu acho que tem. Não é. Veja bem. Deixa eu só problematizar um pouquinho. Quando a gente coloca influência na gestão, né, a gente já está esperando uma coisa muito assim, toda participação vai ter necessariamente, a boa participação seria aquela que tem alguma influência na gestão. Eu não sei se necessariamente isso tem que ser, porque às vezes a participação é legal, é inovadora, sei lá, mas não consegue ter essa, digamos assim, a gente está muito instrumentalista demais na participação. Eu não sei se seria, porque considera-se também que o prêmio é de gestão participativa, né? Sim. Aí eu fico meio confuso.
é a qualidade dos instrumentos e dos processos da participação social na saúde, etc., etc., ou se é o efeito dessa participação na gestão. Tem uma sugestão. Aí, Eu tenho uma sugestão, concordo com a preocupação do Zé. Estou sugerindo que a gente substitua aquela expressão pelo seguinte: a avaliação deve considerar no relato da experiência a ampliação na capacidade de influenciar na tomada de decisões por meio da indicação de estratégias como negociação, pactuação, construção de viabilidade. Ou seja, a gente tira o foco, tira a questão da influência e coloca a ampliação na capacidade de influenciar a tomada de decisões. Isso. Capacidade de influenciar. A ampliação na capacidade de influenciar a tomada de decisões por meio da indicação de estratégias como negociação. Só substitui o pedaço do meio. Aqui, ó. Aí o resto igual. É só substituir aquele entre vírgulas. Deve considerar, no caso da experiência, a criação da capacidade de influenciar a tomada de decisão. Por meio, beleza. Boa. E eu sugiro que aí a gente coloca como nono item. décima essas alturas. Pois é, mas é só o nono na ordem aqui. Né? Porque, Último, a qualidade. Tá. De inovação. Que isso formule da seguinte forma: grau de inovação da iniciativa relatada, considerar a diversificação a iniciativa Relatada. Bom, qual é a definição? considerar a diversificação. A avaliação deve considerar a diversificação de mecanismos de participação criados ou fortalecidos na experiência relatada. A experiência relatada. Aliás, para colocar em ordem direta, talvez a avaliação deve considerar na experiência relatada a diversificação. Isso fica pior. Esse ficou melhor. Maria, você está olhando o mar, é? Não, estou prestando atenção, mas eu concordo. Tá bom. Agora, não vamos voltar à qualificação? Aquilo que estávamos falando? Sim, A qualificação? A qualificação, essa discussão que você trouxe. Sim, isso. O Alcino deu uma sugestão, a gente já acatou. Não. Qualificação? Não. O Alcindo colocou, em vez de influência da gestão, a qualificação no que diz respeito à capacidade de tomar decisões. Não foi isso? Você está com... Eu vou ler de novo a minha... Leia. Pronto, Eu entendi o que trouxe ele, Alcindo, mas quando Zé propôs, ele propôs como, digamos, a experiência foi capaz de qualificar a participação, no sentido de... entendi. Talvez a 3.2 responda um pouco isso, a participação com a experiência com capacidade de qualificar a própria participação. Lá no 3.2. Isso. Talvez pudéssemos colocar consolidação e qualificação, para ficar ainda mais claro, lá na 3.2. Qual o nome da estratégias de consolidação dos mecanismos de participação. Talvez pudéssemos chamar isso, então, porque o texto ele deixa claro que qualificação e consolidação. A avaliação deve considerar se o relato da experiência indica que houve ou está havendo a consolidação dos mecanismos de participação mencionados por meio de incentivos institucionais tais como
transferência de recursos financeiros para os serviços ou prêmios, geração de políticas expressas em planos, projetos, decretos ou leis, irregularidade na participação como agendas de encontros, reuniões ou oficinas. Então, eu entendi que o Zé está destacando essa segunda parte aqui, quer dizer, a qualificação seria o fortalecimento, enfim, para fugir daquela ideia que qualificação significa o controle social, tocando a caneta e o talão de cheques. Então eu acho que tem um pouco essa ideia da qualificação que a gente pudesse talvez colocar aqui. Quem sabe irregularidade e qualidade. Não sei, eu ainda não. Me parece que hay que destacar mais, por experiência que a gente tem aqui na Bahia, a participação não é qualificada, no sentido de que as pessoas participam, sim, do senso comum, mas não tem informação. Não é direcionada para a gestão, é isso? Claro, Maria? claro. Ou seja, Bem de gestão. Da gestão. Mas eu tenho uma outra sugestão aqui, ó. Participação. Ou seja, quanto se está investindo ou não em qualificar a participação? Quantas pessoas estão apropriando esse direito da participação, mas através de oficinas ou jornadas, mas isso me parece que é algo que deveria estar descolado porque quando Fátima leu, eram muitos os itens, e no final a palavra de oficina, enfim. E me parece que esse item de como as experiências estão qualificando a participação, deveria ser um item assim... Forte. Isso. Então, veja bem, eu li de novo aqui agora, e talvez o que eu sugeri antes do 3.2 de fato não seja o melhor, porque na descrição fica mais claro o efeito na participação. O 3.4 diz o seguinte: relação das experiências relatadas com as instâncias de controle social do SUS, conselhos e conferências. A avaliação deve considerar se a experiência relatada indica o fortalecimento dessas instâncias. Isso é o texto que está. A minha sugestão é que a gente emende nesse texto que está, para contemplar a preocupação do Zé, o seguinte: o fortalecimento dessas instâncias e a qualificação da participação, diversificando e ampliando os participantes e alguma coisa da dinâmica mesmo da participação. Me parece que não sigue sem ficar destacado a questão da qualificação. Mistura com outra coisa, com consolidação, com fortalecimento, entendeu? E não fica a qualificação como algo... Como item assim que a gente possa dizer, é qualificada ou não é qualificada? Na verdade, eu acho que a qualificação é dada por esses atributos aí. A inovação, não sei o quê, não é isso? Gente, só uma questão. O pessoal do DataSUS diz que as falhas no áudio estão ocorrendo porque os microfones de todo mundo estão abertos. Então, vamos fechar os microfones, aí quando alguém quiser falar, faz um tchauzinho e a gente... Aí vocês abrem o microfone e falam... Fechei o meu. Tá. Então, toca. Alcindo. Continuem aí que eu vou tentar ver se eu consigo contemplar a preocupação da Maria aqui nesse item. Tá, mas aí como é que ficou? Porque a gente... Então, retirei a minha proposta e estou tentando fazer uma nova proposta que contemple, porque eu concordo com o argumento que... Isso teria... Talvez o próprio item, né? Relação da experiência relatada com as instâncias de controle social, seu objetivo não é só contemplar conselhos e conferências, reformular ele inteiro. Feito. Mudar até o... Relação da experiência com as instâncias de controle social, né? Então,
se quer contemplar experiências diversas, não necessariamente conselhos e conferências. Tem que mudar o título, porque aí instâncias de controle social não define. Não o descritivo, mas o critério em si, né? Gente, peraí, mas eu acho que é o seguinte. Na verdade, o que a gente quer saber é se há uma relação entre as instâncias de controle social e outros tipos ou modalidades de participação, é isso? É? Sim. Por exemplo, se num determinado município, a partir de uma determinada época, o conselho passou a ouvir digamos assim, o movimento de mulheres daquele lugar para poder deliberar, discutir, apontar, etc, etc. É isso a relação de outras formas de participação com o controle social? É isso que a gente quer saber? Se o controle social consegue dialogar com outras expressões da sociedade. Movimentos, entendeu? Com outras expressões. Tem uma sugestão. Se essas expressões fortalecem as instâncias. Exatamente. Fala, Alcim. O 3.4, vocês não estão conseguindo acompanhar o texto escrito, né? Fala o título. O 3.4 originalmente estava relação da experiência relatada com as instâncias de controle social do SUS e tinha um destaque de conselhos e conferências. A minha sugestão altera o enunciado e altera a descrição. Efeitos da experiência relatada nas instâncias de controle social do SUS e retira conselhos e conferências, deixa em aberto. E descreve da seguinte forma: a avaliação deve considerar se a experiência relatada indica o fortalecimento dessas instâncias e a qualificação da participação, diversificando e ampliando participantes, assim como implementando dinâmicas mais abertas e democráticas de inclusão e expressão de interesses e contribuições de diversos atores. Ficou longo, né? Tem que dar uma enxugadinha assim. Leia de novo. Fala, Zé. Acho que a última parte poderia se enxugar. A intenção primitiva fosse de tentar aferir em que grau, né, isso fortalece as instâncias, digamos assim, formais de controle social. Em que grau essas experiências fortalecem conselhos, fortalecem o controle social. Essa outra abordagem que você faz também é muito interessante, mas ela diminui um pouco nessa preocupação. Quer dizer, a sugestão é colocar de volta conselhos e conferências como... Não necessariamente. Eu não participei da reunião que fez a formulação. Não, eu acho que a intenção... É só uma proposta. A intenção de quem escreveu tinha talvez essa preocupação. Né? Em que grau de importância essas iniciativas contribuem no fortalecimento das instâncias de controle social. As instâncias que legalmente estão definidas, né? Tá, vou fazendo um jogo de coisas aqui. Tem mais alguma outra na... Mas então, talvez pudesse enunciar, ao invés dessa longa qualificação das instâncias de controle social no SUS. E aí fazer a descrição... Eu acho que esse Gostei. Oi, Maria. Sim, me parece. Eu gostei da última formulação dele. Qualificação? Das instâncias de controle social do SUS
E a gente descreve da seguinte forma: a avaliação deve considerar se a experiência relatada indica o fortalecimento e a qualificação da participação nas instâncias de controle social, diversificando, ampliando e implementando dinâmicas mais abertas. Isso aí tem que enxugar. Acho que nem precisa entrar nesse detalhe. Ó, fortalecer e qualificar a participação nas instâncias de controle. Pronto, e fechamos nessa primeira. Tá. Pronto. Concordo, tá aí. Sim, a descrição. Esse aí. A avaliação. Ô, professor Ismael, seja bem-vindo. Pode falar. Tem que abrir o som. Então o seu som tá no mudo, você tá no trabalho. Controle remoto. Tem que explicar para ele como é que funciona. No seu controle remoto tem um botão amarelo. Só apertar. Tem muitos controles remotos. Foi igual o meu, tem um botão amarelo. Não. O Alcindo. Tem um técnico da SUS que ele auxilia o senhor. Gente, só para fechar aqui o meu entendimento desse bloco. Então aí a gente está avaliando se a participação ela fortalece ou inova a gestão, o controle social e a própria participação. É isso? Tem esses três itens, modalidades, sei lá, estão compreendidos aí, então? Deixa eu ler, tá. Deixa eu ler a última versão da descrição, que aí de repente te contempla. A avaliação deve considerar se a experiência relatada indica o fortalecimento dessas instâncias e a qualificação da participação nas instâncias de controle social. Contempla? Tem instância demais aqui. Leia aí de novo. Ó. A instância por espaços. A avaliação deve considerar se a experiência relatada indica o fortalecimento e a qualificação da participação nas instâncias de controle social. E os espaços. Tem uma instância lá no enunciado e outra na descrição só. O nome do negócio chama Qualificação das Instâncias de Controle Social do SUS. E a descrição: a avaliação deve considerar se a experiência relatada indica o fortalecimento e a qualificação da participação nas instâncias de controle social. Certeza é essa. Muito bem. Bom dia. Vai lá. Ismael está escutando a gente agora? Agora sim, eu os ouço. Bom dia. Muito bem. Desculpe no atraso, eu estava com a informação de que a sala de videoconferência seria na ENSP, na Fiocruz. Eu fui para lá e perdi esse tempo todo, mas tudo bem agora, estou com vocês. Que bom, professor, eu sou Fátima. Satisfação, Fátima, prazer. Que bom que você chegou. A gente já deu, só para a gente colocar um pouquinho como está, né, o trabalho, nós já fizemos uma ligeira discussão com relação ao cronograma de trabalho. Sim. E depois a gente lhe atualiza. E agora nós estamos discutindo os critérios de avaliação. Ótimo. Perfeito. Vamos lá, gente. Tem mais algum? Sim. Acontece aí, Natália? São 10 critérios. Foi acrescentado, professor, o grau de formação da iniciativa relatada. Que vai dar peso diferente, porque tem muito mais critérios avaliando o mérito do que a forma dessa vez. Tem mais alguns? Tem de 0 a 10 para dizer. Como é que é? É ótimo.
A gente já falou, leu, trabalhou os critérios todos, não? Tá. Você tinha apontado, Zé Ivo, das práticas de experiência relatadas sobre as práticas de gestão, práticas de experiência relatadas sobre as práticas de saúde. Você queria ver a diferença, né? Entre um e o outro. Zé? Ô, Zé. Não, Zé, o botão. Pronto. Agora. O que um botão é capaz de fazer na vida de um ser humano, não é? Um simples botão. Mas, enfim, o que eu estou querendo saber é se nesse conjunto de critérios, se a gente realmente tem o que é básico. O que é que a gente quer saber? Se essas iniciativas de participação, se elas, de uma certa forma, fortaleceram as instâncias de controle social, ok, foi essa última que a gente discutiu, né? Se elas contribuíram para a gestão como um todo, e se essas experiências contribuíram para o fortalecimento da própria participação social enquanto fenômeno e tal, e necessário para o fortalecimento da democracia. A gente, nesses critérios que foram lidos, contemplamos essas três dimensões, digamos, a participação voltada para as instâncias de controle social, a participação voltada para influenciar a gestão de uma maneira mais ampla, que não só o controle social, e a participação voltada para si mesmo, enquanto fortalecimento, se fortalecer como estratégia para a democracia deliberativa. Então, contemplou? Zé, contemplou essas e contemplou uma outra que tinha aqui também, que fala de se ela teve capacidade de alterar a natureza mesma da atenção oferecida no legal, então. Então pronto, era isso. Ótimo. E galera boa de trabalho essa. Nossa! Agora, não sei, acho que esgotamos essa discussão aqui. Sim, agora vamos só rever de novo os prazos, né? Inscrição até o dia 18 de setembro. Isso. Aí a avaliação começa quando? Já. Imediatamente com os 60 que já estão inscritos, na medida que forem chegando, a gente processa os demais. Isso. O comitê, então, já vai começar, digamos assim, a avaliação geral, de forma, né? Essa reunião já serviu como um cartão pronto do primeiro dia de expediente. Ah, tá bom. E aí, então, o comitê vai fazer esse trabalho primeiro, a primeira peneira, né? Depois é que chega a gente para avaliar Beleza. Acho que ia dar uma lida para o professor Ismael entrar no... Perfeito. A minha primeira dúvida é a seguinte, me permitam, foi estendido o prazo para inscrições, era 21 de agosto, foi estendido para 18 de setembro, é isso? Isso. Ok. Nós ampliamos também, aqui nós diversificamos os mecanismos de divulgação. Aí já mobilizou, já pensou em outras mídias também, porque na nossa avaliação só retomar a divulgação que já foi feita poderia nos levar a ter o mesmo efeito que já foi feito, que é um baixo volume de inscrição em algumas modalidades. Então a gente propôs aí a Rede Unida, outras mídias e propôs mobilizar de novo a comunicação social do Ministério para ampliar a divulgação, e-mails diretamente para as secretarias e para as instituições de ensino. Enfim, propusemos aí uma retomada na divulgação do prêmio e na divulgação do novo período de inscrições. Perfeito. E aí, ou seja, foram estratégias, uma estratégia dupla para aumentar a adesão. Mas de qualquer forma, a informação da organização aqui é que nós já temos 60 trabalhos que já poderão
já iniciaremos o processo de avaliação agora, independente do final da inscrição, de tal forma que a gente possa ir caminhando com esses dois cronogramas em paralelo. Faremos isso à distância ou presencialmente? Pronto, aí agora a Fátima vai... Tem duas perguntas. O modo de fazer a avaliação e como é que a gente vai... quantas avaliações se trabalham, como é que é essa... Não, pelo amor de Deus. Não. Desculpa, gente, mas eu tô gripada pra chuchu e o negócio tá feio aqui pro meu lado. Assim, a ideia é que os trabalhos sejam divididos pelo número de avaliadores. Serão enviados online, certo? E a resposta também deverá voltar pela mesma metodologia, né? Nesse primeiro momento. Divulga-se o resultado, né? Dá-se um tempinho para os recursos. E esses primeiros trabalhos que forem selecionados, quer dizer, a princípio serão 10 de cada categoria que forem aprovados, né? Na primeira seleção, a gente vai solicitar a remessa do trabalho completo, porque o que virá inicialmente na primeira fase será apenas um resumo. São resumos. Aquilo que já veio são resumos do trabalho, né? Agora, aí depois, então, desses 10 de cada categoria, né? Na verdade, 30 trabalhos que serão selecionados, eles passarão por 3 avaliadores, que aí a gente vai na base do sorteio, tá? Passarão por 3 avaliadores, por que 3? Quer dizer, a princípio por 2. Caso haja uma discrepância muito grande entre a nota desses 2 avaliadores, ele será remetido a um terceiro para fazer, exato, certo? Perfeito. Para ter então a finalização da classificação. Bom, pelo que eu estou entendendo, então, os avaliadores não terão acesso a todos os trabalhos concorrentes, não é isso? Vão trabalhar um conjunto específico deles, né? Professor, a ideia é essa, quer dizer, até para otimizar o trabalho e não sobrecarregar a todos. Perfeito. Mas assim, se vocês, que são os avaliadores, se propuserem, decidirem, desejarem ter acesso a todos os trabalhos, por nós, comitê executivo, né, ô Tininha, não tem problema nenhum. Ah, ok. Não, é porque eu imaginei que a gente faça essa avaliação, porque de qualquer forma, 60 trabalhos, só com os que já estão inscritos, certamente nós não teríamos capacidade de suportar. Então talvez fosse o caso de dividir essa avaliação em 2 etapas. Uma primeira, de avaliação nessa lógica, dos 2 ou 3 avaliadores, e em algum momento, antes do final da avaliação, a gente dá uma olhada numa planilha que tivesse a distribuição lá mais geral, só para talvez ajustar um pouco esse critério de avaliação, de que a gente eventualmente é mais rigoroso, enfim. De toda forma, não acho viável e nem produtivo que a gente acesse. Quer dizer, eu particularmente não rendo mais com a pressão de muito trabalho. Eu me atrapalho nisso. Então, a minha sugestão é manter isso. Bem, eu acho que a ideia, quando foram escolhidos 9 avaliadores, é que, na verdade, ficassem 3 em cada categoria. São 9 categorias, ficam 3 pessoas em cada categoria. Então, dentro de cada categoria, eu ter 3 avaliadores, 2 olhariam o mesmo trabalho e, caso seja preciso, chama o terceiro. Essa era a ideia. Final. A primeira avaliação, vou voltar. O primeiro crivo, né,
que é o crivo de atendimento ao regulamento, já será feito pelo Comitê Executivo. Certo? Perfeito. Certo, vamos chamar isso de forma. Vamos chamar de ação de forma ou qualquer coisa assim. Que é a primeira fase. Né? Tá? Então, assim, nós, do Comitê Executivo, vamos verificar se a inscrição, se o trabalho escrito está atendendo ao que pede o regimento, o regulamento. Ponto. Atende, vai para o bolinho. Não atende, esquece. Desses que atendem, serão divididos pelos 9 avaliadores. Certo. Certo? Na primeira etapa. Certo. Ok. Daí, teremos que ter 10 trabalhos de cada categoria. Ou seja, 10 até 50 mil habitantes, 10 com mais de 50 mil habitantes e 10 experiências no âmbito do Estado. Ok? Ok. Esses 30 trabalhos, nós vamos pedir aos seus autores que nos enviem o trabalho completo. Aí vale gráfico, tabela, foto, vale tudo desde que atenda aquele número de laudas. Ok? Certo. Ok. Esses 30 trabalhos completos serão distribuídos, a princípio, por 2 avaliadores. Havendo uma discrepância, né, vamos colocar aí já seriam os 9, né, Fátima? Nesse momento já não seriam os 9 avaliadores, só 3. A princípio, 2. 2. Se precisa, coloca o voto de Minerva, certo? Exatamente. Havendo uma discrepância, né, superior, vamos colocar a 40 pontos, entra um terceiro avaliador, ok? Para que se possa, então, ter uma média e ter uma classificação final. E aí nós vamos classificar quantos? Dos 30? Dos 30, quer dizer, na verdade são 10 de cada categoria. Sim, aí dentro dessas 10 tem que tirar a primeira, a segunda. Os 5 melhores de cada categoria receberão um prêmio em dinheiro. Os outros 5, menção honrosa. Os 10 trabalhos classificados em cada categoria serão publicados. Certo, o que eu pergunto é assim, para a escolha das 5 melhores em cada 10, se ter também a distância, ou seja, a distância que eu digo só pelos 2 avaliadores, ou se todos os 9 vão se juntar, como era antigamente, num processo presencial e através de consenso escolher as melhores experiências. Ou se... Não, essa avaliação final, a gente está pretendendo que seja presencial. Ah, tá. Então se juntam os avaliadores e ele, dentre os 10, escolhe as 5 primeiras de cada categoria. Isso. É isso? Perfeito. Então entendi. Perfeito. 9 avaliadores dessa etapa final? Então repita para ele, Fábio. Os 9. Pois é, eu tinha entendido 2. 3. Quero 2, exatamente. Eu não entendi. Não, ele já entendeu. No final, mesmo, escolheu os 5, seriam todos os avaliadores. Não. Você tinha entendido assim? Peraí. Não. 5 melhores de cada. Quer dizer que os 5 melhores de cada serão... De cada categoria. 2 avaliadores. Sempre. Não, gente, vai... Olha assim, o comitê escolhe o 30. Não, Olha só, os 9 avaliadores vão ler os 100 trabalhos, sei lá, ok? Desses 100 vão sair 30. Certo. Esses 30 vão mandar o trabalho final, completo. O trabalho completo será distribuído, os trabalhos completos serão distribuídos por 2 ou 3 avaliadores, certo? Certo.
cada avaliador vai escolher, né, vai ler os 10 trabalhos, vai classificá-los. No final, fazemos uma reunião com os 3 avaliadores, certo? E para que se chegue a uma classificação final desses trabalhos. Dos 10. Então, o que eu quero saber é se os outros 6 avaliadores não precisam mais participar dessa etapa. São os 9, porque são 3 categorias. 9, 3 por categoria. Como é que é, Cláudia? São 9 avaliadores, ok? No início, sim. Isso. Ah, E aí vão selecionar 30. isso. Os 30 tem que eleger 5 de cada categoria. Não, querido. Ah, para premiar em dinheiro. Premiar, isso. Então, por que não reúne os 9 e cada categoria é avaliada por 3? Também pode. É uma possibilidade. É, porque eu acho que esses 2 avaliadores vão ser sobrecarregados. Tem que ser os 9. Até o final. E a gente se divide depois, na hora de pensar nas categorias. O Fátima. Fátima. Fala, Zé. Fátima. Hein? O seguinte, começam então 9 avaliadores. Pelo que você falou, depois 6 deles seriam dispensados e ficariam só 3 para avaliação dos melhores trabalhos entre os 30. É A isso? ideia inicial era essa. Os 10 por categoria, por 2 avaliadores. Foi Os por 2 isso. avaliadores Foi por avaliam. isso. Ah, Foi por isso que eu perguntei, porque nas outras versões, a escolha das 5 melhores, se eu não me engano, ou do melhor, o Alcindo acho que participou de alguma dessas coisas, era presencial e era por consenso entre o grupo de avaliadores. Desse jeito, olha só, dois deixa eu te avaliadores vão escolher quem é o melhor ou não é isso? 2 ou 3? É isso? Também. Eu não participei dos outros prêmios, né? Fátima, Esse é o primeiro prêmio que assim, que começou, né, sob a minha coordenação. Que a Kátia, isso ficou com a coordenação da Kátia Souto, não foi com a minha, e ela começou a dizer aqui, toma, tá? E agora, aí é que a gente foi se estruturando internamente, né, e eu pesquisando lá atrás, para poder montar. Agora, isso não é problema. Porque isso a gente pode pactuar entre nós. Fátima. Comitê executivo e comissão avaliadora. O que ficar mais confortável para todo mundo. Percebe, Zé? Você concorda? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente leva a ideia. Eu só ficava pensando é que esses 2 avaliadores, coitados, vão ficar sobrecarregados para avaliar 30 trabalhos inteiros, completos. Não, por exemplo, podemos então, olha só um pouquinho. Então vamos tocar para frente, tá certo? Caminhando. Podemos dividir então esses 9 avaliadores por categoria? Ficam 3 para cada categoria? Sim. Fátima, você me escuta? Claro. Eu participei e acho interessante como fizemos as outras vezes, que foi reunirmos na última etapa e por categoria foram distribuídos 5 ou 6 melhores trabalhos por categoria e éramos 2 ou 3 avaliadores por categoria. Então, os trabalhos completos que tínhamos que ler cada um de nós eram no máximo 5. E estávamos todos juntos, ou seja, cada um tinha sua sala, mas era por categoria e leíamos numa manhã e parte da tarde trabalhos. Mas estávamos todos os avaliadores por categoria, não era sobrecargado 2 ou 3.
Eu já participei de todos os prêmios e foi dessa maneira, e foi prático. E foi mais ou menos pesado, porque alguns trabalhos eram longos, e em uma manhã, 5 ou 6 trabalhos completos não é fácil, né? Para 3 avaliadores, né? É isso que eu queria colocar, Maria. É essa ideia que eu queria colocar. Se essa metodologia for a metodologia que contemple a todos os avaliadores, por mim está ótimo. Muito. A minha opinião é favorável. Você é favorável. Repete aí, fala de vez de novo. Foram todos favoráveis. Então, e eu acho que a gente tinha que assumir aqui o compromisso de ser presencial e os 3 eixos, mesmo que avaliem, serem ao mesmo tempo, porque nas 2 que eu participei anteriores, pelo menos, não participei nas 3, tem uma hora que as categorias todas têm a mesma crise, que é a crise de ajustar eventualmente algum critério. E é bom que isso possa ser negociado entre as 3 para não dar muito problema no final. Então eu acho que cria uma assembleia e os trabalhadores se viram para dar conta de ter os prêmios, os 5. O que é, Zé? Bom dia. O que foi, Zé? Nada, eu tô achando a ideia do Alcindo ótimo. Oi? Tô achando a ideia do Alcindo ótima, é isso mesmo. Foi um pedaço da frase. Acho que ele mais gosta, né? Tá certo. Professor Ismael, está confortável para o senhor? Sim, eu concordo plenamente com essa definição de que todos participem ao final, dividindo. Acho muito bom, acho sensato. Ok, obrigada. Maria. Então pronto. Eu concordo, sim. Beleza. Tem mais alguma coisa que a gente ainda precise discutir neste momento? Não. Eu acho que seria interessante poder colocar datas. Tá. Assim, Maria, olha, eu vou tentar refazer o cronograma todo, tá certo? Submeter a vocês antes de publicá-lo. Podemos fazer esse acordo? Beleza. Sim, mas algumas datas seriam bom ser definidas agora, não no conjunto aqui? Professor, porque tem coisas que a gente tem que rever e que a gente não tem aqui acesso nesse momento, entendeu? Porque mas eu gostaria de saber, pelo menos, para que ocasião está prevista esta reunião presencial aí em Brasília, o final do prêmio. Essa reunião presencial eu só posso marcar depois que eu rever todo o cronograma, os passos, porque deixa eu lhe explicar. A princípio, as inscrições do prêmio terminariam agora dia 21 de agosto. Mas, sim, em função do baixo número de inscrições, a Assembleia aqui deliberou que ele vai até 18 de setembro. As inscrições. Eu tenho uma proposta concreta, então, que é o seguinte: já que o prêmio vai ser entregue na ocasião da 14ª conferência, que fosse feita essa reunião depois dos estados realizarem as suas conferências. Eu tenho, por exemplo, um problema, estou comprometido aqui de 24 a 27 de outubro com a Conferência Estadual de Saúde no Rio de Janeiro, da qual eu sou relator. Então, por exemplo, teria problema se fosse nessa ocasião. Eu queria pelo menos evitar. Não, professor, não teria problema não. Olha só, sabe por quê? Eu ainda não fiz as contas, tá? Mas é o que eu estava explicando para o pessoal. A gente tem que contar de trás para frente. Isso. Tipo, a entrega do prêmio é na 14ª. Então, para começo de assunto, eu tenho que estar com a divulgação final pronta 10 dias antes, por causa da tirada de passagens. Isso. Tem gente que vem de fora. Perfeito. Então, dia 20 de novembro. Então, eu tenho que dar um tempo, né, relativamente confortável
para que a pessoa envie os seus resumos, os seus trabalhos completos. Porque a princípio tem o resumo. Percebe? Eu só estou alertando para essa situação, porque pode ser que outros avaliadores estejam também envolvidos com esse processo como eu estou. Eu estou envolvido no processo da Conferência Estadual do Rio, então de 24 a 27 de outubro, por exemplo, eu estaria impedido de participar de qualquer reunião em Brasília. Olha, Mas, por exemplo... Eu, a princípio, do professor Ismael, eu acredito que seja início da primeira semana de novembro. Mas eu vou confirmar, vou refazer essas contas dessas datas todas hoje e passo por e-mail para todo mundo, se Deus quiser, ainda hoje. Ótimo. Fátima, outra Uma questão. Assim como o professor, eu tenho uma agenda que é tão louca que eu nem sei as datas direito. Se novidade. Mas assim, nós vamos ter avaliadores suplentes, caso, por exemplo, no dia da reunião teve algum problema ou algum avaliador tem um outro compromisso, a gente tem avaliador suplente. Guarda. Anjo de guarda. Anjo de guarda. O teu anjo da guarda, Zé. Tá certo. Então tá. Então bom dia para todos, até logo, foi ótimo revê-los. Todas, até breve. Fala, Maria, você ia falar, o Zé te interrompeu. A outra coisa que eu queria pedir, se é possível, eu concentrei minhas aulas segunda, terça e quarta. Em quinta e sexta não tenho problema. As minhas são concentradas na quinta e na sexta. Eu sou no começo da semana também, Maria. Estou defendendo quinta e sexta. Mesmo que seja no Piauí, de aproveitar o Zé lá e ele sai para dar aula e volta. Peraí, você anotou isso? Maria Alcino. Professor Ismael. Fernando também, né? Professor Ismael. Você também é melhor que Ué, cadê ele? Ele desligou. Tinha. Quinta e sexta pra você, beleza? Ué, cadê o professor Ismael? Ai, cadê Ismael? Caiu. Gente, é ele. Confessa aí que só apertou o botãozinho vermelho. Pra excluir. Professor Ismael. Tu deletou, professor Ismael? É ele mesmo, É ele mesmo. Entra em contato. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Beijo. Então, tchau, Maria. Foi bom lhe ver. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Até mais. Tchau. Professor Ismael. Disponibilidade, é melhor melhor no começo da semana ou quinta e sexta. Professor Ismael. Professor Ismael. Nós não estamos lhe ouvindo. Aperta o botãozinho amarelinho. Não, ele é figura. Oh, meu Jesus Cristo. Tu imagina. Como está o nosso hospital de queimados? Sai daqui, Julinha. Sai daqui, Julinha. Peraí, que ele não tá ouvindo a gente também. Olha lá. Ele tá ouvindo. Sai daqui, Julinha, que eu vou te Ele matar. não consegue responder. Essa é a aflição. Tá vendo? Até beijo ele mandou pra mim, tá vendo? Tô pensando que... Olha lá, o Data. Voltou lá. Voltou. Ela tá... Professor Ismael. Me ouvem agora? Sim. Agora eu tô lhe ouvindo. Quais são os melhores dias da semana para nós fazermos a reunião presencial? No início ou pro final, quinta e sexta? Eu prefiro pro final da semana. Final, a maioria. Zé vai... Tá certo.
Ok. Um abraço, viu? Como é que estão as coisas por aí? Um beijão, Tininha. Tá falando? Eu tava frustrado aqui, não tava conseguindo te ver, tá? Aqui, agora ó. sim, um beijão pra ti. Tudo de bom. Beijo, pessoal, muito obrigada. E Obrigado eu a volto vocês. a fazer contato o mais rápido possível. Fátima, você vai mandar por e-mail os critérios definidos e tudo mais, né? Vou. Ok, obrigado. Sério, a senha, tudo bonitinho. Grande beijo, obrigado. Claro, Tchau. programa.